Olá, dando sequência então aos nossos trabalhos de literatura, né, nossos trabalhos semanais de literatura, né, estávamos falando a princípio, né, do pré-modernismo, né, foi essa tentativa, né, digamos assim, né, embora não consciente, né, de alguns escritores, de renovar a arte brasileira do início do século XX, né? Tanto que ele perdura ali dos anos de 1900 até 1922, quando acontece a Semana de Arte Moderna. No entanto, enquanto o pré-modernismo estava acontecendo aqui no Brasil, na Europa também havia uma movimentação artística muito forte, né? Influenciada ali pelo pré-guerra, né? E depois pelo pós-guerra da Primeira Guerra Mundial. E esses movimentos traziam uma série de novidades estéticas, né? E temáticas para dentro da literatura e para outras artes também, né? E esses movimentos acabaram por influenciar o modernismo brasileiro, sobretudo a primeira geração. Por isso, a necessidade de falarmos um pouco sobre eles, tá? Para que vocês acompanhem melhor aí o desenrolar, eu separei alguns slides aqui para vocês, certo? Muito bem. Então, nós vamos falar aqui das vanguardas europeias, né? E as vanguardas, né? Então, são chamadas vanguardas europeias as diversas tendências artísticas que floresceram no continente europeu no início do século XX e que acabaram por influenciar todo o mundo ocidental. Ou seja, né? Então elas acontecem concomitantemente ao pré-modernismo aqui no Brasil, né? Lá ela vai se iniciar bem no iniciozinho, né, do século XX, né, e vai durar mais ou menos até por volta ali de 1924, né, se estendendo um pouco mais até 1928, com o último movimento de vanguarda, né? Então, em busca de uma ressignificação do que era, né, considerado arte, os artistas das vanguardas romperam com todas as tradições anteriores, né? Marque, lembre disso aí, isso é muito importante, né? Esse rompimento com a tradição, né? Por que será que eles fizeram isso, né? O que vinha acontecendo em termos de literatura, né, na Europa, né, e em termos de artes, né, de uma maneira geral? Nós tínhamos, então, na Europa, né, e no mundo ocidental, de uma maneira geral, né, inclusive aqui no Brasil, uma arte muito acadêmica, né, uma arte voltada para a elite, né, com uma temática bastante limitada. Então, essas vanguardas, né, elas querem romper com essa tradição, né, fazendo então diversas experimentações com materiais e técnicas diversos, consolidando o caminho para o surgimento da chamada arte moderna, né? Então, o que é vanguarda, né? Vanguarda é o nome dado, né? Foi retirado ali então da semântica militar, né? Então é o nome dado às tropas, né, que vão à frente de um exército, né, àqueles que são os primeiros. Por isso, a palavra, metaforicamente, também significa pioneirismo, justamente o que esses artistas representaram, né? Esses artistas aí considerados artistas de vanguarda. Então, sempre que vocês lembrarem, né, dessa palavra, ela vem do francês avant-garde, né? Ou seja, aquela guarda que está adiante, né? Então, tudo que é vanguarda, né, no que diz respeito às artes, né, é aquilo que está adiante do seu tempo, aquilo que está à frente, que vem primeiro, né? Então, foi isso que as vanguardas europeias, de certa forma, vão representar, né, tanto para a Europa quanto para o mundo ocidental. E aí, o que estava rolando ali então na Europa, né, durante esse acontecimento, né? O que estava rolando na Europa durante esse início aí do século XX? Então, primeiramente, né, foi marcado por uma grande mudança de paradigma, né, na Europa, né? A,
A segunda revolução industrial havia popularizado grandes invenções, como a luz elétrica e o carro movido a gasolina, além da produção em larga escala de bens de consumo, acelerando o ritmo da vida como um todo. Olha só. Então, o que nós temos aí? A tecnologia, agora ela vai essa tecnologia, eletrônica e tudo mais, ela vai aparecer nas grandes cidades, sobretudo nas grandes cidades. Então, há uma mudança, de paradigma, de contexto ali. Primeiro, a gente pensa na questão econômica, sai daquele momento, embora já tivesse acontecido a Revolução Industrial, na Inglaterra e em demais outros países, a Europa ainda também estava assentada num aspecto muito agrário. Então, essas invenções, elas vão diretamente para a cidade, tornando as cidades mais habitáveis. Imagina vocês, com a questão da luz elétrica. Hoje, a gente pensa, por exemplo, na questão da noite. A noite, no mundo ocidental, a noite aqui na cidade, ela é diferente do que era há 100 anos. Imagina, antes da energia elétrica, como que era a noite? A noite era noite realmente. Hoje, com a iluminação das cidades, tudo fica mais claro. Então, isso tem uma influência nesses artistas também, essa tecnologia, essa questão do carro, o automóvel, a velocidade, tudo isso aí vai influenciar no ponto de vista, na visão desses artistas aí do início do século XX. Então, as cidades cresciam, graças à industrialização, tornando-se grandes metrópoles. Aí nós teremos Paris, Londres, Viena, Lisboa, Madrid, as grandes capitais aí da Europa, tornando-se então metrópoles, e atraindo então aquele público que antes era campestre, agora ele vai provocar esse inchaço aí nas grandes cidades. As ciências também avançavam, Einstein, por exemplo, Albert Einstein, vai publicar a sua teoria da relatividade em 1905. Freud propunha uma análise dos processos mentais, o que desembocou no surgimento de uma nova ciência, a psicanálise, entre outras descobertas também importantes aí para o início do século XX. Então, tanto o Einstein aí, com a questão da teoria da relatividade, e o Freud, vão trabalhar com elementos que modificam a forma de pensar do ser humano. Então, é por isso que, de certa forma, as vanguardas tendem a romper com as tradições, porque nas ciências, por exemplo, essas tradições já estavam sendo rompidas, havia muito tempo, desde o final do século XIX, aí, que esses avanços já vinham acontecendo, e isso provoca mudança de vida e, portanto, também uma mudança na forma de pensar a própria existência, a própria relação do homem consigo mesmo e com a sociedade no qual ele está inserido. Bom, então, seguindo, era o alvorecer de uma nova era, com uma nova mentalidade e uma maneira de viver e perceber o mundo, como eu já havia dito para vocês. A arte, portanto, precisava também se modificar para ser capaz de aprender essa postura atual da modernidade. Além disso, a fotografia, invenção do século XIX, aprimorava-se cada vez mais, o que tornava dispensável uma arte meramente mimética. E o cinema também despontava com um novo formato artístico. Então, isso aqui é importante, isso aqui é interessante. Antes, pensa, antes da invenção da fotografia, se a pessoa quisesse um retrato de si mesma, ela tinha que contratar um artista que, de maneira fidedigna, muito fiel, tinha que fazer os seus traços. Essa era uma arte muito acadêmica, aquela arte de observação. O cara fica de frente ali a uma paisagem e pinta aquela paisagem de maneira realista. Então, com a invenção da fotografia, esse tipo de arte perdeu o sentido. Por que eu preciso contratar um artista para fazer esse tipo de trabalho se eu posso utilizar da fotografia?
né? Então, o que os artistas tiveram que fazer? Eles tiveram que se adaptar, né, a essa nova realidade. Então, agora, né, não é mais a busca pelo real, né, mas uma busca de impressões, né? A gente vai falar mais adiante sobre isso, mas uma busca, né, do ponto de vista particular, diferenciado, né, daquilo que é o real. Então, muitas vezes eles vão buscar justamente o oposto do que é o real, né, com a questão da arte abstrata, né, e tudo mais. Então, esse ambiente, né, tecnologicamente efervescente, né, contudo, não proporcionou o fim da fome e da miséria, por exemplo, né, como sonhavam ali ah, os ideólogos, né, no final do século XIX. Então, nem foi capaz de solucionar os problemas da humanidade. Ao contrário, né, foi palco de um conflito tenebroso, né, de proporções nunca antes vistas, a Primeira Guerra Mundial, né, que vai durar ali de 1914 até 1918. Um evento que sacudiu diretamente os últimos movimentos das vanguardas, dando aos artistas uma postura ainda mais questionadora da tradição e do entusiasmo com a modernização ascendente do período, né? Então, olha só, a Primeira Guerra Mundial, né, embora a gente tenha muito conhecimento, né, a respeito da Segunda Grande Guerra, né, porque todo esse aparato tecnológico já havia sido aprimorado, então nós temos muita imagem, vídeos, né, a questão do nazismo, né, do fascismo, ganhou força, né, justamente durante esse período aí, porque foi um período muito curto, né, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial começa ali nos anos de 1940, por aí mais ou menos, né, e vão até os anos de 1945, né? Não tenho muita certeza desse início, o término sim, eu sei que é em 45. Mas, enfim, né? Então é um período muito curto, né, que fez com que as pessoas, né, tivessem uma vida, né, muito apreensiva, né, digamos assim. Né? A Primeira Grande Guerra, o número de mortandades foi enorme, né, porque havia ainda uma romantização da questão da guerra, né? Pensando, né, na questão das guerras medievais, né, o cavaleiro de espada e tudo mais. Só que na Primeira Guerra Mundial isso mudou, né? Por exemplo, já vai aparecer ali as armas químicas, né? Gases, enfim, foi uma guerra de trincheiras, né? Onde os soldados ficavam amontoados ali sob as piores condições, né, climáticas possíveis. Então, foi uma mortandade muito grande, né, na Europa. Então, isso vai fazer com que as pessoas questionem, né, a sociedade que está inserida, né, a forma de ver a vida e tudo mais. Né? E trazendo, sim, claro, né, angústias, né, que vão ser, de certa forma, aparecerem aí, né, artisticamente também. Bom, então, quais são, né, essas vanguardas europeias? Né? Eu destaquei 5 vanguardas aqui para vocês. Tá? Então, cada uma das vanguardas tem especificidades e desenvolveu-se como um movimento próprio, né, cujo eixo em comum era a renovação estética. Isso era importante. Renovação estética, ou seja, quebrar com a tradição e implementar algo novo no lugar, né? Que repudiava o gosto e a cultura que dominavam a arte até então. Outra coisa que tinham em comum era o estreitamento entre as diversas formas de arte, né? Ou seja, escritores, escultores, pintores, músicos, arquitetos e poetas conviveram e produziram em conjunto, né, nesses movimentos de vanguarda. Né? Esses movimentos tinham esse poder, né, de agregar junto a si pessoas cujo pensamento, né, de certa forma, se aproximavam, assim como a forma de produção artística também acabavam se aproximando. Né? Então, nós veremos aí um sincretismo muito grande, né, dentro desses movimentos. Né? Ao mesmo tempo que nós temos a expressão nas artes plásticas, nós também teremos uma expressão na literatura, né? Assim como na música e também na arquitetura, e por aí vai.
né? Então, cada um, né, produziram em conjunto, né, nos movimentos de vanguarda, que tem cada um suas peculiaridades, né? Foi uma época dos ismos, né? Vocês vão entender bem essa questão dos ismos aí, em que cada tendência estética buscou uma nova forma de expressão, né? Então, o primeiro movimento de vanguarda que eu destaco aqui para vocês, né, é o expressionismo, né? Então, aí vocês vão entender a questão do ismo, né? Expressão, né? Mais ismo, né? Expressionismo. Então, ele é entendido como a primeira vanguarda, né? Vamos ver essas características dele aí. Valorizava a arte primitiva e a gravura, né? Ou seja, vai beber ali nas influências da arte rupestre, né? Foram os primeiros a postular que a arte não deveria seguir uma representação mimética da realidade, viu? Essa representação mimética. Mimética, né, vem de imitação, né? Então, a arte não precisa ser uma representação da realidade. É isso que eles vão propor aí de início, né? Algo comum, né, com todas as outras vanguardas. Todas as outras vanguardas vão pensar da mesma maneira, né? Vamos eliminar essa questão da imitação da realidade. Nós não precisamos mais disso, né? Hoje nós já temos tecnologia que vai fazer isso por nós. Então, a função da arte agora ela vai ser outra, né? Ela vai se modificar. A forma de fazer arte também é outra. Também é necessário se modificar e adaptar, né? Então, para os expressionistas, a arte deveria expressar a realidade subjetiva, ou seja, particular, individual do sujeito, né? Que parte da percepção de cada um. Então, tanto para o fazer artístico, quanto também para a estética da recepção, né? Para quem está vendo essa arte, também interpretá-la à sua maneira, né? De acordo com um conjunto de fatores, né? A sua faixa etária, a sua experiência de vida, né? Seus conhecimentos sobre o assunto, né? Então, as figuras vão aparecer deformadas, né? Com cores vibrantes e estética do grotesco, né? São algumas das características que vão permear aí a questão do expressionismo, portanto, né? Um exemplo claro disso aí, né? Embora eu não tenha colocado aqui no slide para vocês, é o grito, né? Do pintor holandês Edvard Munch, né? Aquela figura, né, toda distorcida ali, com a boca escancarada e as cores vibrantes ali ao seu redor. É uma obra muito conhecida, muito parodiada, né, ao longo daí tanto do século XX quanto do século XXI também. Então, ele é um exemplo clássico, né, dessa questão do expressionismo. Então, ali não tem uma figura real, né, uma figura realista, né, mas um ser humano a partir do ponto de vista do próprio artista, tá? Isso vai aparecer também na literatura, certo? Então, vamos lá. O próximo movimento, né, que eu trago aqui é o futurismo, né? O nome aí já diz muito, né? Essa ideia de futuro, né, e tudo mais. Então, o que vai caracterizar esse movimento, né? Contaminados pelo entusiasmo da modernização acelerada das cidades, que se tornavam metrópoles, os futuristas cultuavam, ó, observe aí, a velocidade, a máquina, as invenções, glorificando o mundo moderno industrializado e propondo experimentos estéticos que refletiam essa aceleração e dinamismo, né? Entusiastas também do patriotismo, muitos de seus seguidores acabaram por apoiar declaradamente o fascismo italiano de Benito Mussolini, né? Isso é normal, né? Assim, embora a tecnologia, né, estivesse muito avançada, né, para aquele momento ali na Europa, né, a questão do automóvel, né, da industrialização mais radical das fábricas, né, as invenções e tudo mais, né, esse período de guerras, como já dito aí, né, em que a fome, a miséria, né, vão prevalecer, sempre acaba por aparecer também, né, esses líderes populistas, né, que vêm com propostas miraculosas, né, de melhorar a vida do cidadão, né, propostas miraculosas aí como o salvador da pátria, né, mas
que ao longo do tempo, né, a própria história mostra, né, que esses líderes acabam por se tornar ditadores, né, cerceando então as liberdades. Então, a princípio, né, esses artistas, né, desses movimentos, eles se sentiram atraídos, né, por essas propostas, então, desses líderes. Então, muitos desses artistas do futurismo, né, como Filippo Tommaso Marinetti, né, um dos grandes escritores aí do futurismo, acabaram então por adotar apoiadamente, né, o fascismo. E isso vai ter uma consequência também na arte brasileira. Tá? Então eu vou encerrar por aqui, né, numa próxima oportunidade a gente continua então a trabalhar essa questão das artes e da vanguarda europeia também. Tá? Então, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, né, para eventuais questionamentos e para sanar, então, essas problemáticas, tá certo? Eu agradeço aí e até uma próxima oportunidade. Até